Eu gostaria de convidar os irmãos para abrir a Bíblia no Evangelho segundo escreveu João. Evangelho segundo escreveu o apóstolo João. Vamos ler no capítulo 1. Capítulo 1, versículos 29 ao 34. O Evangelho de João é o quarto evangelho. Mateus, Marcos, Lucas, João. João capítulo 1, versículo 29 ao 34, a palavra do Senhor nos diz assim: No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: Após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu por isso batizando com água. E João testificou dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: Sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Amém? Convido os irmãos a curvarem as cabeças e orarem. Senhor, nós te glorificamos. Bendito é o seu nome santo, a sua misericórdia dura para sempre. As multidões das suas misericórdias é a causa de nós estarmos em pé, Senhor. Nós te bendizemos porque o Senhor é bom e eternas são as suas misericórdias. Não confiamos em nossa força, não confiamos em nós mesmos, confiamos em ti, Senhor. Fala conosco na tua palavra, precisamos, somos carentes da tua palavra. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Que o Senhor possa me usar para falar aos corações da sua igreja, dos mais simples aos mais entendidos, dos mais quebrantados aos corações mais duros. Que o Senhor seja glorificado na sua palavra, que Cristo seja exaltado, que o Espírito Santo possa trabalhar em nossos corações. É o que nós te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus queridos irmãos, quando Adão pecou, desobedecendo a palavra do Senhor na criação, quando ele comeu da árvore proibida, o pecado entrou na terra. Diz-nos o texto sagrado que a terra, depois da queda, passou a ser amaldiçoada. O primeiro casal de onde nós descendemos, antes não precisava sofrer tanto. O trabalho para o homem antes da queda não era maldito, porém com a queda, com a transgressão dos nossos primeiros pais, o pecado entrou na terra e o Senhor disse: Por que você comeu da árvore que mandei que não comesse, Adão? Maldita agora é a terra por tua causa. Maldita agora é você, mulher, com dor você terá filhos. Maldita você, serpente. Desde então, o mundo em que nós vivemos é um verdadeiro campo de batalha, é uma verdadeira maldição. Por isso nós temos misérias, por isso nós vemos pandemias e pragas e mortes
mortes em jovens, mortes em adultos, mortes em idosos, e por aí vai. Desde então, nós vivemos em meio a um fogo cruzado. Contudo, apesar de estarmos debaixo da maldição do pecado e habitarmos em meio a uma terra corrompida, Deus não deixou de ser misericordioso para conosco. Por isso Ele enviou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Deus que o Senhor se compadeceu de nós e nos deu o Cordeiro. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi o texto que nós lemos. Cristo. Eu gostaria de meditar sobre o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Várias atribuições são dadas a Cristo na Escritura. São ditas muitas coisas sobre o Cordeiro. Mas aqui nesse texto especificamente o Senhor falou comigo em algumas verdades. Eu gostaria de compartilhar com vocês agora. Quem é esse Cordeiro que tira o pecado do mundo? Quem é o nosso Cordeiro? O Cordeiro de Deus. Em primeiro lugar, olhando esse texto, o Cordeiro de Deus, ele é o centro, ele é o alvo. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele é o centro da igreja. Ele é o alvo da vida da sua igreja. Isso é tremendo, porque o Batista, ele diz assim, preste atenção no texto, isso é maravilhoso. A palavra diz assim, eis o Cordeiro. Outra versão, por exemplo, a Nova Versão Internacional, dirá assim, vejam o Cordeiro. Segundo o texto bíblico relata, nos vários evangelhos, Marcos capítulo 1, a Lucas capítulo 3, por exemplo, diz-nos que João Batista era uma personagem muito conhecida. Diz-nos que João Batista era um pregador, talvez o maior pregador nessa época. Estamos falando aí por volta do ano 29 ou do ano 30 depois de Cristo. João era a figura mais conhecida em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e na Galiléia. E diz o texto sagrado que as multidões se ajuntavam às margens do Jordão para serem batizados por João. E ali você tinha publicanos, ali você tinha soldados romanos, ali você tinha prostitutas, ali você tinha fariseus, saduceus e etc. E as multidões vinham para as margens do Jordão, porém, quando Cristo apareceu, João Batista pregando, e quando viu ele disse, vejam, é ele. Ele não apontou para si. João não fez como talvez muitos de nós fizéssemos hoje, recebêssemos alguns elogios bondosos, acalentes no coração, e recebêssemos até algumas ofertas e alguns presentes, mas João Batista não pensou que seria alguma coisa, mas ele disse, vejam o Cordeiro, nos ensinando que o objetivo da igreja, o alvo da igreja é glorificar o Cordeiro, e não a nós mesmos. Não há lugar para vanglória humana no cristianismo. E quando nós falamos em glorificação de personalidades humanas, talvez a igreja que mais me chama a atenção e nos adverte sobre isso é o mau testemunho dos irmãos de Corinto. E o pastor Marcos conversávamos outro dia assim, porque ali naquela igreja, principalmente nos capítulos 1 e até o capítulo 3, Paulo irá repreender os irmãos de Corinto
pela razão de que eles costumavam glorificar as personagens apostólicas. Então era um que dizia eu sou de Paulo, vinha outro que dizia eu sou de Pedro. Já tinha uma outra galera que gostava mais da sabedoria de Alexandria e dizia eu sou de Apolo. Porém o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele arranca essa raiz maligna do solo da igreja do Senhor e diz: quem é Paulo? Quem é Pedro? Quem é Cefas? Quem é qualquer um que seja? Nós somos simplesmente ministros pelos quais o Senhor usa. Pelo que nem o que planta é nada, nem o que rega, mas Deus é quem dá o crescimento. O Batista apontou para o Cordeiro de Deus. Ele mostrou Cristo. Ele poderia mostrar para si mesmo. Eles poderiam dizer assim: venham a mim, eu sou o grande profeta. Não. Mas ele mostra que o alvo da nossa vida é apontar para Cristo, não para nós mesmos, não para o nosso próximo, porque não somos nada. É Cristo, o Cordeiro, que é tudo. Coitado de mim e de você, se não fosse o Cordeiro, estaríamos perdidos há muito tempo. A palavra diz: vejam o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E há um grande problema na igreja contemporânea, quando nós pregamos que Cristo é o centro. Eu não sei vocês, mas às vezes é até engraçado. Eu me converti e fui alcançado pela graça do Senhor por volta de 2009. Em 2009 é a data do meu batismo, 6 de dezembro. Então tem aí quase 15 anos. Metade desse período eu convivi em meios complicados, onde se glorificava as personagens humanas, e lendo as Escrituras, compreendo o Evangelho, eu entendi que isso estava tudo errado. Então eu não sei vocês, mas eu peguei o auge de Sabor de Mel. eu peguei o auge de Novo Vencedor, Campeão, Unção de Ousadia. Eu peguei tudo isso. E frequentemente, infelizmente até hoje, o que era para ser o cúmulo, né? Com todo respeito, nós volta e meia encontramos os irmãos ouvindo essas músicas humanistas, essas bravatas de vitória, que você é vencedor, que você é grande, que você é ungido. Eu escutava isso nos púlpitos, ai daquele que tocar no ungido. Isso não é evangelho. Personalidades. Havia um pregador que ele mexia no terno dele e as pessoas caíam no chão. E uma vez aqui imprudente eu vi um banner que dizia assim, numa grande igreja aqui, numa grande sede. Eu sei porque era professor de escola bíblica dominical, então eu frequentava essas reuniões. Ali o pastor Marcos também comigo. E às vezes ele falava assim, de tão triste que ele estava, quando ele saía do culto, ele dizia assim: João, você precisava estar lá. E eu falava para ele: não, glória a Deus que eu não fui. Porque era muito erro. As pessoas glorificando o próprio nome. Havia um banner aqui uma vez que dizia assim, ó, o fenômeno que arrasta as multidões. Aí tinha o nome do pregador que eu não vou dizer. Ora, isso está tudo errado. Nós não temos que arrastar ninguém. O único que tem que arrastar alguém é o Espírito Santo para a palavra de Deus, é só isso. O Batista disse: eis o Cordeiro. João Batista atraía as pessoas porque ele era estranho, ele usava pele de animal, ele se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Ele era estranho em todo sentido, a palavra dele era estranha, a palavra dele era dura, era diferente. Mas quando apareceu o Cordeiro, ele esqueceu de quem ele era. E ele disse: eu não sou nem digno de carregar as sandálias dele. Aquele que veio é antes de mim, ele foi antes do que eu.
Porque o centro da nossa vida, o centro da vida da igreja deve ser glorificar Cristo, o Cordeiro. É para isso que vivemos. É para isso que nós vivemos. Apesar de que muitas vezes nós não queremos glorificar a Cristo com a nossa vida. Basta qualquer coisa e nós já nos revoltamos. Mas a palavra mostra que o centro é o Cordeiro. Nosso testemunho deve apontar para o Cordeiro. As pessoas devem ver através de nós Cristo. Devem nos ver, andar, negociar, fazer nossas coisas e dizer: eu vejo Jesus através daquela pessoa. Mas olhando esse texto, eu vejo outra verdade maravilhosa. O Cordeiro é a propiciação de Deus para o pecado. Propiciação é tornar alguém favorável a outrem por meio de algo. Propiciar, quando alguém está orando e diz assim: Senhor, sê propício a mim, ele está dizendo: Senhor, sê favorável a mim em algum sentido. Quando o Cordeiro de Deus foi oferecido na cruz do Calvário pelo seu povo, o próprio Deus estava favorecendo a humanidade. Não era um pacto com o diabo, era o próprio Filho dando-se e o próprio Deus resgatando-nos da maldição do pecado. O Cordeiro é a propiciação, e guarde essa palavra, de Deus. Meditando nisso aqui, eu fiquei maravilhado. Por que de Deus? Porque o texto faz questão de dizer: é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mostra-nos algumas verdades maravilhosas. A primeira delas, volte comigo no Antigo Testamento. Desde que o homem pecou, havia uma espécie de expiação pela culpa dos pecados paliativa, essa é a palavra, passiva. Havia o culto em Israel, e desde que o homem pecou, os sacrifícios que depois serão organizados e serão totalmente padronizados através de Moisés, o homem sempre ofereceu culto a Deus e sempre houve a mediação de sacrifícios de animais, não é assim? Quando veio Moisés, então estabeleceu-se o sacerdócio levítico, e o livro de Levítico é exatamente toda a padronização, toda a organização do culto. O livro do Êxodo descreve toda a organização, toda a paramentação do tabernáculo, etc. Todas essas coisas são figuras do Senhor Jesus que viria depois. Vamos para um texto mais específico, por exemplo, Êxodo capítulo 12, que fala-nos da Páscoa. E, por exemplo, no versículo 3, resumindo aqui, quando o Senhor diz que o anjo destruidor que feriria os primogênitos na terra do Egito passasse, pouparia os primogênitos dos israelitas em razão de que eles deveriam, agora preste atenção nessa palavra, eles deveriam, cada família por si, providenciar um cordeiro. Aqui estava a tipificação do ser humano tentando expiar sua própria culpa no evento da Páscoa. Porque está escrito que cada um trouxe o seu próprio cordeiro. Não foi? Cada um de vocês. Se uma família não tiver condição, junte-se duas e providencie um cordeiro. Matem um cordeiro, ofereçam um sacrifício assim, assim e tal, e passem sangue nos batentes da porta. Quando o anjo passar, verá a mancha de sangue, poupará e só ferirá os primogênitos na casa do faraó e no Egito. Não foi assim? Agora preste atenção, aqui o texto diz que Jesus é o Cordeiro de Deus. A
Aqui na Páscoa, eles próprios providenciavam seus cordeiros. Isso é a representação do próprio homem criando suas ações. É Deus que ordena, é óbvio, é Deus que manda eles fazerem, providenciarem. Mas Deus estava mandando eles trazerem seus próprios cordeiros, mostrando que o cordeiro que nós providenciamos não é suficiente para propiciar nosso pecado. Só tira o nosso pecado o cordeiro de Deus, não o nosso cordeiro, não nossa culpa, não nossas obras. O nosso resgate, quem providencia é o próprio Deus. A salvação de uma alma pecadora não é expiada com ações religiosas, não é expiada com os nossos atos, não é expiado pelo nosso muito orar, pelo nosso muito fazer, pelo nosso muito se humilhar, é expiada pelo próprio Deus. Quem nos deu a salvação é o Cordeiro de Deus. Os cordeiros de Israel não espiam, eles apontam, mas o Cordeiro de Deus tira. O que vem de nós está debaixo da lei, está debaixo do pecado, está manchado, está imundo pela transgressão. Até nossos pensamentos, irmãos, são manchados de pecado. É por isso que é necessário que o próprio Deus envie o seu Cordeiro. O Cordeiro de Deus, ele está mais apresentado de maneira mais real e vívida no episódio do sacrifício de Abraão, mais do que no episódio da Páscoa. A Páscoa fala mais das nossas obras, tentando cumprir a lei de Deus, que é impossível. Em Abraão nós vemos que o Senhor manda Abraão oferecer Isaque em sacrifício no Monte Moriá. E Abraão levanta de madrugada, toma Isaque, o jumento, prepara a lenha, o cutelo, o fogo e sobe ao Monte Moriá. E é uma cena chocante, provavelmente, dolorosa e ao mesmo tempo emocionante, intrigante. Porque é um dado momento em que o filho Isaque diz assim: meu pai, aqui nós temos a lenha, aqui nós temos o cutelo e o fogo, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? E o senhor Abraão diz assim, o velho Abraão diz: meu filho, Deus proverá o cordeiro. E Abraão toma o cutelo e ata Isaque, prepara ele, vai imolá-lo, vai oferecê-lo, derramar o seu sangue. Quando o anjo do Senhor dos céus diz: Abraão, não faça tal. Eu sei que você teme a Deus e não me negaste o teu unigênito, o teu único filho. Aleluia. E quando Abraão olhou, havia um cordeiro ali no arbusto. Ali nós vemos a humanidade ali, tentando cumprir os ritos e fazer o que é correto. Mas por mais que nós tentemos fazer tudo o que é certo, há pecado em nós. Há pecado em nossas ações. E só propicia o nosso pecado o Cordeiro de Deus, não nossos próprios cordeiros. Quantas vezes você já não tentou justificar o seu pecado com suas ações? Uma espécie de contrato com Deus, como se Deus fosse um juiz terreno e você cometesse um pecado, e então você agora ia fazer uma espécie de redenção, uma espécie de penitenciamento, não é? Quantas vezes você não pecou, voltou para a oração e fez um trato consigo mesmo diante de Deus em oração, chorando e dizendo assim: Senhor, eu vou fazer melhor e não vou cometer esse mesmo pecado. E você volta depois de um tempo, vence o pecado naquele momento, depois você cai no mesmo pecado. E provavelmente a resposta é porque você está tentando se justificar através de seus atos. Você está tentando oferecer para Deus o seu próprio cordeiro e não está crendo, abraçando pela fé a única propiciação, que é o Cordeiro de Deus,
Não é meu cordeiro, não é seu cordeiro, é o cordeiro de Deus. Deus é tão misericordioso e o pecado é tão maldito, irmãos, que foi necessário Ele dar o seu cordeiro. Quando existem e existiam em Israel desde Adão, de Moisés, nós conversávamos isso aqui na quinta-feira na oração, em oração o Senhor falando conosco, que de Moisés a Cristo são mais ou menos 1.500 a 1.600 anos. Você tem noção do que significa isso? Sabe o que significa isso? Estabelecimento do sacerdócio levítico, lavagens de purificação, farisaísmo desde o século III. Iam no mercado, lavavam as mãos com medo de tocar em algo imundo. Os essênios, do qual João Batista provavelmente, dizem os estudiosos, ele surgiu, um grupo que se isolou de tudo, tinham tanques batismais, eles tomavam banhos de purificação todos os dias, era o nosso batismo, tipificando uma espécie de batismo diário, todos os dias eles se lavavam, todos os dias tinha sacrifício em Israel, uma nação inteira banhada pelos sacrifícios, porém nunca foi suficiente. Até que depois veio o Cordeiro, que com uma só oblação, ele levou os nossos pecados, aleluia. 1.500 anos de sacrifício, de busca, uma busca irresistível, por sanar a dívida, a separação, a maldição da lei, do pecado, e não era suficiente. Mas a propiciação de Deus, que é o Cordeiro de Deus, não dos homens, é suficiente. Esse é o Cordeiro de Deus que nós amamos. Na lei, os próprios israelitas providenciavam os seus sacrifícios. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é o próprio Deus que fez o sacrifício e nos deu. E nos comprou, nos resgatou. O Senhor Jesus diz assim: a minha vida eu dou, ninguém a tira de mim, eu dou-a de mim mesmo, porque eu tenho poder para tirar, para dar e tornar a tomá-la. Falando da sua morte voluntária e da sua ressurreição necessária. Não foi assim? O Cordeiro é a propiciação dos nossos pecados. A segunda verdade que esse texto nos aponta sobre Cristo ser o Cordeiro de Deus e a propiciação de Deus em nosso favor é que Cristo necessariamente ele é exclusivo. Exclusivo. Isso aqui não é conservadorismo nem fundamentalismo, é cristianismo. Cristo é único e fora dele não há outro. Eu sei que isso é um problema para a mentalidade evangélica politicamente correta do nosso tempo. Eu mesmo conheço milhares de denominações evangélicas, inclusive se denominam protestantes, o que é uma traição ao termo protestante, porque o ser protestante significa ser fiel ao princípio do sola escritura, ao princípio de que somente a palavra de Deus, acima de qualquer outra jurisdição, é o crivo da nossa vida de fé e prática. Mas dizer que somente Cristo e fora dele não há outro, ele é o único meio, o único cordeiro, não tem outro cordeiro, é ir contra, por exemplo, ao movimento ecumênico mundial atual. Não é assim? Onde as igrejas estão se filiando a outras entidades religiosas e está tudo bem. Não, não está tudo bem. Isso vai contra as ideias liberais. Todos os caminhos levam a Deus. Não, não levam não. A menos que a Bíblia não seja a palavra de Deus. Aí se não crê que a Bíblia é a palavra de Deus, não é cristianismo, é qualquer outra coisa. Crendice, superstição, criação humana, mas não é.
Se nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, e a palavra de Deus fala que Cristo é o único e exclusivo, então nós não podemos aceitar essas ideias de que querem colocar outros mediadores, medianeiros, outros salvadores, outros cordeiros juntamente com o Senhor. Ele é exclusivo. É só Ele. Não tem outro. Fora dele não há Salvador. Porque nenhum outro nome fora dado entre os homens pelos quais devamos ser salvos, senão Jesus Cristo. Porque é um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. João Batista disse, olha, preste atenção, artigo definido na língua grega. Eis ho, o cordeiro, é o. Está traduzido, não tem como traduzir isso de outra maneira, é o. Não é eis um cordeiro, não é esse cordeiro, ou um desses, ou um entre, é o único cordeiro. Não precisou, só Ele. Só Ele, é só o cordeiro, não tem outros mediadores. Buda não chega nem perto do Senhor Jesus Cristo, jamais. Pega lá, vai ler como que chama lá, os mantras. Olha as heresias, as besteiras. Lê os escritos dos Vedas, dos hindus, para você ver. Ninguém é semelhante a ele. Olha as blasfêmias de Maomé, falso profeta do Islã. Só Cristo, meu irmão. Ou Cristo é a verdade, Ele é exclusivo, ou nós estamos perdidos. Ele é exclusivo. Não tem ninguém como o Senhor Jesus. Não tem. Somente Ele. Somente Ele. Como disse certa vez C.S. Lewis, ou Ele é um louco, ou Ele está dizendo a verdade. Ele é exclusivo. É o Cordeiro. Não é um cordeiro. Ali, ouvindo João Batista, ali você tinha o velho e rígido monoteísmo judaico, com salvação pelas obras e a prática da lei. Ali você tinha o velho politeísmo greco-romano, que tinha suas milhares de divindades. Mas João apontou e disse, eis o Cordeiro. Deixem essas vaidades inúteis aí. Ó judeus, deixem a lei. Ó pecadores, publicanos, deixem o politeísmo, a crença nesses deuses falsos, se apeguem ao Cordeiro. É o Cordeiro. Só Ele é a propiciação. Não temos outros meios de propiciar a nossa culpa. Não temos. E quando tentamos ter, é onde nós fracassamos. Aí está o nosso fracasso. E nosso fracasso e nossa religiosidade muitas vezes fracassada, de obras e de força própria. Uma terceira verdade, quando dizemos que Cristo é a propiciação de Deus para o pecado, é que nós devemos necessariamente rejeitar qualquer sistema que nega a exclusividade dele. Eu ressalto, destaco o que eu disse. Nós não podemos receber como viável, como tolerável, como aceitável qualquer sistema de doutrina, de religião, de qualquer tipo, política, a ideologia, a social, qualquer coisa que não tenha a exclusividade de Cristo na nossa fé. Isso aí é colocar entulho no terreno limpo do Senhor. Nós devemos rejeitar. Nós não devemos aceitar o que as seitas dizem, quando trazem outros profetas, como trazem outras revelações que não somente Cristo. E uma quarta verdade, quando dizemos que Cristo é a propiciação de Deus para o nosso pecado. E guarde essa palavra muito me consolou durante muitos anos da minha caminhada. O texto diz, meus irmãos, preste atenção. O texto diz que Ele
tira o pecado. Guarde essa palavra, Ele tira. Isso é maravilhoso. Ele não tirou o pecado. Ele não tirará no futuro. Ele tira agora. Isso é tremendo. Eu apostaria todos os meus recursos, que são bem escassos por sinal, de que se fizéssemos aqui uma campanha no sentido de competição, para saber qual de nós tem mais pecado e as multivariadas formas de pecado. Ou se pudéssemos colocar nesse data show aqui a lista de todos os nossos pecados, do meu, da André, do Vanderlei, da Pamela, do Léo, do Marcos, da Clarice. Eu queria saber qual de nós iria ficar aqui no culto, sem se envergonhar, sem se humilhar. Por isso o texto bíblico fala de uma realidade presente e constante. Eu pequei hoje. Eu duvido que você não tenha pecado. Eu pequei quando eu pensei mal. Eu pequei quando eu falei de maneira errada com meu filho, com a minha esposa. Eu pequei quando dirigi um carro e... Eu pequei. Quando o carro não foi bem, eu vi essa porcaria, eu já pequei. Murmuração. Pequei. Duvido que você não tenha cometido no mínimo 100 pecados saindo da sua casa até chegar no culto. Por isso o texto diz, porque se dissesse assim, o cordeiro que tirou o nosso pecado, tirou quando? Quando nos convertemos? Quando professamos a fé pelo batismo? Tirou quando? Quando nos filiamos a uma congregação? Ou se dissesse assim, tirará na ressurreição? Não, na ressurreição ele glorificará. Porque até lá vamos pecando. Mas o texto diz que ele tira. Quer dizer que todos os dias o sangue do Senhor Jesus é suficiente para apagar os pecados daqueles que se achegam a Ele com fé pela graça. Todo dia. Isso é maravilhoso. Pecou. Você anda na rua, você peca. Principalmente do jeito que as pessoas vivem hoje. Você peca. Isso é pecado. O Senhor Jesus diz assim, qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já pecou no seu coração. Hoje em dia você não consegue nem assistir um futebol em paz. Os comerciais é a porcaria, a perversão que se está. As pessoas hoje, elas estão invertendo a situação totalmente. Aqui em Presidente Prudente você vai está quase fugindo do assunto, mas não está, fica aí. É a perversão do pecado, a maldição do pecado. Você vai em qualquer parque aqui, tem um parque para cachorro. E eu estava pensando isso, meu Deus, o cachorro só quer ser cachorro. O cachorro não quer ser homem não. E os homens querem ser cachorro. Isso é o pecado, irmãos. Isso é a maldição do pecado. Você vai assistir um programa de televisão, no comercial, você peca, porque necessariamente vai aparecer ali uma mulher desnuda. Vai aparecer um macho ali exibindo o corpo ali, como se ele fosse um deus grego. Não é não, miserável? Tu está conduzindo os outros ao inferno pelo pecado. Não é. Então você peca. Você peca quando alguém precisa da tua ajuda, você retém a sua mão, pecou. Você não tem ideia. Você peca quando você deveria ser grato, mas você é murmurador, reclamão. Você peca. Mas a verdade é que o texto, ele nos confronta, nos fere, mas o texto nos sara. Porque o texto diz que ele tira o nosso pecado. Eu sei, eu sou pecador, você também é. Mas o Cordeiro tira o nosso pecado. Ele é o Cordeiro que tira. Ele não é o Cordeiro que tirou e nos esqueceu. Ele não é o Cordeiro que vai tirar no futuro, não. Ele tira hoje e amanhã, enquanto estivermos caminhando, Ele tira os nossos pecados todos os dias. Todas as horas, minutos e segundos e até milissegundos, Ele tira. Para que dele seja toda a honra, a glória e o louvor.
A propiciação de Deus é uma propiciação que dura sempre, que sempre tira. Todos os sacrifícios da lei mosaica, o escritor aos Hebreus diz no capítulo 10 que esses sacrifícios não passavam de uma comemoração dos velhos pecados. Porque todos os anos se oferecia, era o chamado Yom Kippur na cultura judaica, que era o dia da expiação. Então, todos os anos se fazia, diz o escritor, uma comemoração aos pecados, porque se todo ano tinha que fazer os velhos sacrifícios, era mais uma celebração do que uma expiação. Mas acerca de Jesus, ele diz assim, vindo ele com uma só oblação, tirou o pecado de muitos. Glória a Deus. Glória a Deus pelo Cordeiro. Mas ainda uma terceira verdade que esse texto nos diz sobre o Cordeiro é que o Cordeiro de Deus é o que batiza com o Espírito Santo. Por favor, não confunda os termos, não confunda os termos culturais, não confunda cultura com palavra de Deus, com teologia sadia. Normalmente temos uma ideia de que batismo no Espírito Santo principalmente em alguns lugares que eu vi, ficar se glorificando. Então o Espírito Santo enrolará a minha língua e eu falarei em línguas. Eu não estou entrando no mérito do falar em línguas. Por favor, não me interpretem mal. Tem-se uma ideia de que batismo no Espírito Santo é receber um poder especial. Então agora eu sou o pregador mais usado da congregação e do bairro do mundo. Então agora eu vou ser o novo Billy Graham. Eu vou ser o novo George Whitefield. Não. Nós até podemos entender uma diferenciação de batismo de poder como um enchimento do Espírito e o batismo no Espírito Santo, que na verdade significa novo nascimento. Por favor, guarde a palavra, batismo no Espírito Santo. Poderia ter dito assim o texto, conversão no Espírito Santo. Por que não diz? Por causa da cultura em que João estava pregando. Lembrem-se que eu disse a vocês, desde Levítico, são lavagens e mais lavagens, não são? O sacerdote tinha que lavar até os calções, não era? Para oferecer sacrifício no tabernáculo. Tinha que oferecer, tinha que lavar as vestes, tinha que lavar tudo. Tinha que lavar os utensílios, tinha que purificar cerimonialmente com sangue de animais, de cordeiros e bezerros. Tinha todo um rito. Tinha judeus que tomavam banho todos os dias como um rito cerimonial de purificação. É isso que você lê nos evangelhos aqui dos fariseus, muitas vezes. Eles iam no mercado, muitas vezes, não comiam sem lavar as mãos. Isso ali não é higiene, isso ali é pureza culto, pureza ritualística. É assim. São muitos anos em que eles fazem esses batismos. E João estava pregando. E João Batista, cumprindo uma tradição de 1000 anos, continua fazendo o mesmo rito e dando o significado real, que era o batismo, e está aqui no texto, de arrependimento. Por isso eu vim, disse ele, pregando o batismo de arrependimento. E antes de João Batista sair para pregar e para anunciar o Messias, foi-lhe revelado como seria o Messias. E foi-lhe dado uma revelação de que ele teria um sinal. E ele diz assim, eu não conhecia. Oh meu Deus, eu fico tentando ter a mentalidade do João Batista aqui. Imagina você ser descendente de Levi, porque João Batista era levita. Ele era filho de Zacarias, que era levita. Então João Batista tinha os atributos para ser um sacerdote no templo, se ele quisesse. João Batista era a figura piedosa mais conhecida em Judá. João Batista, se ele foi criado entre os essênios,
ele se retirou da comunidade e diz o texto que o menino foi criado nos desertos até dar-se a conhecer a Israel, não é assim? Se ele foi criado ali, ele cresceu se afastando de tudo. Ele tomava banho todos os dias, que o banho aqui era o batismo. Eles se lavavam de todas as maneiras, cumpriam-se milhares de cerimônias religiosas, ritualísticas, até que ele começou a ter as revelações dos céus, para poder lhe apresentar o caminho do Senhor. E o Senhor Deus disse para ele, olha, e ele disse, eu não o conhecia, eu não sabia quem era ele, eu estava na expectativa. E o que me mandaram a batizar está aqui no texto. Ele me disse, sobre aquele que você vir descer o Espírito como uma forma de pomba e repousar sobre ele. Aí está escrito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. João, você batisma para o arrependimento, mas o que batiza com o Espírito Santo é o meu filho, é o Cordeiro de Deus, é ele que batiza com o Espírito Santo. 1500 anos de expectativa, até vir aquele que batiza no Espírito Santo. Os batismos de purificação nunca salvou ninguém, só conduziu. Mas o que batiza no Espírito Santo salva e redime. Nunca salvou. João batizava para se arrepender. Mas Cristo, quando ele batiza, ele faz renascer uma nova criatura. Quem está em João Batista ainda se arrependendo, não está salvo. Mas quem está em Cristo, nova criatura é. Cristo é aquele que dá o Espírito Santo, porque ele próprio disse em João capítulo 16, ele disse, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. E em João capítulo 16, no versículo 8, ele diz assim que o Espírito é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quando João Batista está com o Senhor Jesus, ele diz, Nicodemos, necessário é nascer de novo. E ele não entendeu nada, e o Senhor lhe explica, ele diz, aquele que é nascido do alto, que é nascido do Espírito. O novo nascimento não é uma obra humana. O novo nascimento é uma operação maravilhosa, sobrenatural do Espírito Santo no seu povo. O Cordeiro de Deus é aquele que batiza com o Espírito Santo. É aquele que dá o Espírito Santo, que vem até nós e nos transforma, nos torna uma nova criatura. Isso é maravilhoso. A vinda do Espírito nos mostra, primeiramente, que o Cordeiro, ele não somente nos salva, mas ele também nos santifica. Cristo não somente nos salva, nos redime, mas ele continua trabalhando em nós. Como? Pelo Espírito Santo que ele enviou. Ele diz, eu não vos deixarei órfãos, vos enviarei outro Consolador para que esteja convosco sempre. Por que é que nós não nos perdemos miseravelmente nos pecados? Por causa das influências santificadoras do bendito Espírito Santo, que só vem através do Cordeiro. Só tem o Espírito Santo quem tem Cristo como Senhor de sua vida. Só habita o Espírito Santo no coração que tem Cristo. O Cordeiro não somente é a nossa propiciação, mas ele também nos garante a santificação pelo envio do Espírito Santo. O Cordeiro não somente nos reserva, mas ele faz questão de enviar, nos dar o seu Espírito Santo, nos batizar no seu Espírito, o que nos preserva. Cristo não somente nos justifica, irmãos, mas através do seu Espírito Santo, ele nos santifica também. Cristo não é como o falso Deus do deísmo. O deísmo é a crença de que Deus criou esse mundo a semelhança de um relógio de pulso, deu corda e abandonou-nos na criação, a nossa própria mercê.
Não. O Espírito Santo, Ele está cuidando de nós. Ele não está nos deixando sozinhos. É por isso que você não desviou perpetuamente ainda, por causa do Espírito Santo. É por causa disso. Imagina os inúmeros escândalos no nosso meio. Imagina os inúmeros sentidos em que caímos muitas vezes e as más influências e que muitas vezes nos servem de tropeço. Mas para a glória de Deus, nós meditamos na palavra, nós meditamos na pessoa do Senhor Jesus e o Espírito Santo não nos deixa cair. Porque Cristo não somente nos salva, não somente nos resgata, nos compra, nos propicia em favor a Deus, mas Ele cuida de nós através do Seu Espírito Santo. O batismo de João era um batismo de arrependimento, mas o batismo do Cordeiro é um batismo no Espírito. É o Espírito Santo que pega essa carcaça velha, pecaminosa que somos eu e você e transforma numa nova criatura. Somente o Espírito Santo pode fazer isso. Somente o Espírito Santo pode refrear nossa natureza pecaminosa. Só o Espírito Santo pode ser essa garantia, esse selo que diz o apóstolo Paulo em nós. Ele que sustenta o nosso braço inclinado ao pecado e diz, não toque. Ele que sustenta, Ele que segura os seus pés, os meus pés imundos para não ir para a perdição. É o poder do Espírito Santo. Se fôssemos por nós mesmos, já teríamos perecido há muito. Mas aprove a Deus dar o seu Cordeiro e nos propiciar, e o Cordeiro enviou o Espírito para estar conosco. Não somente nos redime, mas continua conosco. É por isso que o texto diz que Ele tira. O Pai envia o Filho redime e o Espírito santifica. O Espírito testifica do Pai e do Filho. O Pai fala do Filho, glorifica o próprio Filho. Envia o Espírito para glorificar o Pai e o Filho. Nós não estamos abandonados. Esse mundo é um campo de batalha cruel. Como eu disse no começo, o pecado está aqui desde que Adão entrou aqui. Você quer ver um ambiente bom? Deixa lá sem o homem ir lá. Dizem que em Chernobyl, onde a radiação impede as pessoas habitarem, dizem que a própria natureza já está formando ali um ecossistema perfeito ali, em meio aos prédios. Agora, você quer destruir lá a constância? Põe um casal lá. É verdade. Nós fomos criados em Adão para preservar a criação e cuidar dela. Mas o pecado mudou o nosso sentido, então nós destruímos a criação. Nós fomos criados para glorificar a Deus na criação. Mas o pecado perverteu e nós adoramos e servimos mais a criação do que o Criador. Mas o Senhor nos redimiu e não nos abandonou. Nos deu seu Cordeiro. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é o alvo da sua igreja. Ele é o centro da sua igreja. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele tira os nossos pecados. E Ele nos deu o seu Espírito Santo, nos batizou no seu Espírito para garantir nossa salvação. Não nos abandonou. Não nos abandonou. O Espírito que o Cordeiro nos enviou está conosco sempre. Amém. Por aqui. Que o Senhor possa ter falado com vocês essa palavra. Você só precisa do Cordeiro. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele tira. Se você pecar hoje, quando chegar em casa, creia que o Cordeiro tira o seu pecado. Não vai interpretar isso como uma doutrina de vida cristã fácil, não. Vocês me conhecem. Mas a realidade de que para a glória de Deus, o seu Filho tira os nossos pecados. Ele nos santifica. Você tem o Espírito Santo. Não tem desculpa para o nosso pecado, é verdade. Mas a verdade é que nós estamos num mistério muito estranho, no qual somos pecadores e santos ao mesmo tempo.
Porque pecamos e o Espírito Santo nos convence. O Filho nos redime. Nos redime. O Espírito Santo nos convence, nos redime. E continuamos assim até a glorificação. Convido os irmãos a ficarem em pé. Eu vou orar e os irmãos vão cantar mais um louvor. Depois o pastor Marcos vem aqui e faz os anúncios finais. Senhor nosso Deus, eu te louvo pela vida da sua igreja. Eu te louvo pela atenção do seu povo na palavra e peço que o Senhor aplique essa palavra ao nosso coração. Como o Senhor tem falado comigo grandemente nessa palavra, fale com os meus irmãos. Ajude, Senhor, aquele que está lutando contra um pecado particular a vencer pela fé no Cordeiro que tira o pecado. Tire mais um pecado como o Senhor faz, porque o Senhor é misericordioso. Ajude a caminhar. Batize-o no Espírito Santo para que ele possa vencer esse mal que ele não consegue sozinho. Desperte alguns, Senhor, que tenta justificar-se por boas obras. Desperte alguns que tenta oferecer seus próprios cordeiros a Deus. Desperte, Senhor. Faça-os entender que somente há um Cordeiro de Deus. Há um. Não tem vários, não existem outros, só o Cordeiro. Faça-os compreender o quão grande é essa redenção maravilhosa que a nossa mentalidade humana, fracassada, falida no pecado, não consegue expressar a maravilha que é a sua graça, que é ser redimido. Glória ao Senhor por ter dado o seu Cordeiro para salvar pecadores tão ruins como eu, tão ruins como esses irmãos. Mas o Senhor gratuitamente deu o seu Filho, deu o seu Cordeiro que tira o pecado do mundo. Glória ao Senhor por nos haver batizado no Espírito por causa do seu Cordeiro. E por seu Espírito estar conosco, nos ajudando sempre. E não nos abandona nesse campo terrível de batalha. O melhor de tudo é que o Senhor está conosco. Confiamos a Ti. Confiamos ao Cordeiro, a nossa redenção. Confiamos ao Cordeiro nossas ações de graças. Para que Tu, Pai, recebas a glória. Também pelo Espírito Santo. Amém. Glória a Deus, meus irmãos.